A gente está falando sobre eternidade. Então não é só sobre algo que pode influenciar a nossa vida no agora, porque o agora vai passar, vai acabar isso aqui. Alguns vão chegar aos 80, 50, 40, 20 anos de idade, 30, e vai acabar. Então, essa decisão que as pessoas precisam tomar, olhando para essa urgência da parte de Deus, é Deus falando assim, olha, se eu fosse vocês, mudava agora, porque o tempo vai acabar, não vai ter mais essa oportunidade de se arrepender. Não existe arrependimento pós a morte, é agora, em vida. Então, é aquilo que em vida nós decidimos nos arrepender, abandonar, esquecer, nos separar do pecado, para que na eternidade a gente venha estar com Cristo, realmente. E aí, gente, mais um podcast bíblico começando. Que bom que você tá aqui, você fiel, acompanhando de segunda a sexta o podcast bíblico. E hoje vamos juntos encerrar mais um livro da Bíblia. Vamos encerrar Oséias. E hoje é o capítulo 14, já prepara sua Bíblia, deixa ela aberta. Veremos aqui uma exortação ao arrependimento e a promessa de perdão. Esse capítulo é mais curtinho, né? São 9 versículos, aqui tá ele todo, mas vai ser bênção para todos nós. Fica ligadinho que tem princípios maravilhosos que podemos aplicar na nossa vida. E como esse capítulo, apesar de curto, fala muito conosco, fica ligadinho até o final, combinado? E quem está comigo aqui nos estúdios, começo apresentando os meus amigos e dou a honra a ele, Pastor Israel Terra. Seja muito bem-vindo, Pastor Israel. Obrigado, Júlia. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esse programa. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Para mim, sempre é uma honra, uma alegria imensa estar aqui participando desse programa. Todas as vezes foi muito interativo, diferente. Hoje eu tenho a certeza, dentro dessa palavra que eu já vi que vai tocar o nosso coração, Deus vai falar contigo. E nada melhor do que o próprio pastor Israel para falar da nação de Israel. Olha só a coincidência. No último capítulo, a produção lembrou do pastor Israel, mas que bom que o senhor está aqui. E vamos encerrar esse capítulo com chave de ouro. Esse capítulo é muito bom. E quem também está conosco é ele, Joe Santos. Seja muito bem-vindo, Joe. Como é que você está? E aí, Júlia Nobre, tudo bem vocês? Meus queridos telespectadores, pastor Israel, prazer estar aqui justamente com você. E agora eu fico pensando, se chamou o senhor para encerrar aqui o assunto que fala de Israel, e qual vai ser o meu capítulo, o meu livro? Na verdade, o seu é o próximo. Aliás, é do seu irmão, que é Joel. Aqui, ó. Ah, tá, aí sim, aí faz sentido. Todo sentido aqui no podcast de vida. Entendi, já ia cobrar aqui. Falei, ó, vai ter que arrumar um livro parecido com o meu nome também. É, que é o próximo aqui, o Joel. Mas não sei qual será o próximo livro a ser escolhido pra gente estudar aqui no podcast bíblico. É você de casa que escolhe. Corre pro nosso Instagram, @canal.cjc. As votações sempre acontecem por lá. E quem nos segue já tem aqui o spoiler de qual que será o próximo livro, hein? Corre pra lá pra você também ficar por dentro. E bom, pessoal, vamos começar agora este capítulo. E antes de tudo, convidando o Espírito Santo, eu vou pedir a bênção hoje pro Joey. Pode ser, Joe? Bora lá. Amém. Senhor Deus, graças te damos por mais este dia, por esse momento, Senhor, onde iremos aprender mais sobre a Tua Palavra, e pedimos que o Senhor abra, meu Pai, os nossos olhos, os nossos entendimentos, para que possamos entender, meu Pai, o que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor abra o entendimento da Palavra e que nesse estudo nós possamos, meu Pai, realmente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Joey. E agora sim a gente pode começar. Já abriu a sua Bíblia? Oséias 14, capítulo de hoje. Também abre o caderno para você registrar tudo que Deus falar com você, tudo que lhe saltar os olhos. E vamos para o versículo 1. Vou ler o 1 e o 2, que diz assim: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Vou ler o 3 também, que diz assim: Não vos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti
o órfão alcançará misericórdia. Aqui, nesses 3 versículos, a gente já tem bastante conteúdo, né? A começar pela primeira palavra que está aqui, converte-te. Job, aqui é interessante porque nós vemos esse verbo no imperativo, né? Geralmente é ali para dar ordem. Não que esteja ali obrigando, mas dando uma orientação para o povo e mostrando a urgência dessa decisão. Que é a decisão, no caso nós, né, nos dias de hoje, por Cristo. A decisão por entregar os nossos caminhos e a nossa vida nas mãos de Deus. Então, converte-te. Aqui Deus estava sendo duro, mas no bom sentido, querendo chamar o povo, voltar o povo para o caminho correto. E ainda hoje há essa urgência. Sim, é que o povo ele estava em um momento onde eles tinham que vir e não era de uma maneira que eles tinham que demorar, eles precisavam vir de uma maneira urgente. E às vezes na nossa vida nós precisamos tomar uma atitude de se voltar para Cristo, de alargar algo que talvez a gente tenha cometido, e é algo urgente. E eu percebo que Deus ele nos dá sempre um tempo para que nós possamos nos arrepender, para que a gente possa tomar uma decisão que de fato vai mudar a nossa maneira de viver. Então, talvez muitas pessoas perguntam, mas por que às vezes as pessoas que são más, elas fazem determinadas coisas e ainda continuam prosperando, ou talvez continuam se dando bem, mas não é isso. Eu vejo que existe ali uma permissão do Senhor e até mesmo uma misericórdia para que não só essas pessoas, mas que às vezes as pessoas que precisam tomar uma decisão, elas possam encontrar nesse tempo a decisão e o favor do Senhor. Então, às vezes existe aí uma urgência e Deus ele está chamando, ele está falando, volte-se para mim, se converta dos seus caminhos, mude talvez a rota do seu caminho agora, para que de fato você possa dar uma reviravolta na sua vida, né? Exatamente, assim como veremos com a nação de Israel, né? No caso, não capítulos à frente, né? Mas nos próximos livros veremos os altos e baixos que a nação de Israel passou, né? Em toda a história. E a gente vê essa urgência e trazendo para os nossos dias, dados os sinais que estão se cumprindo, né? A palavra ela é cheia de coisas que já aconteceram há anos e anos atrás, mas cheia de promessas e apontamentos para o futuro. E pastor Israel, os sinais estão se cumprindo. Se tem uma urgência, acho que a cada dia fica mais nítido, as pessoas até compreendem com mais facilidade, mas infelizmente muitas pessoas continuam no caminho perverso, no caminho de injustiça, no caminho longe do Senhor, vivem tropeçando ou até tem uma aparente prosperidade, como o Joe falou aqui, mas Deus hoje está mostrando a urgência, mostrando que Deus, né, Cristo está voltando e precisamos estar prontos. Exatamente, as pessoas precisam entender isso. O motivo dessa urgência é porque a gente está falando sobre eternidade. Então não é só sobre algo que pode influenciar a nossa vida no agora, porque o agora vai passar, vai acabar isso aqui. Alguns vão chegar aos 80, 50, 40, 20 anos de idade, 30 e vai acabar. Então essa decisão que as pessoas precisam tomar olhando para essa urgência da parte de Deus, é Deus falando assim, olha, se eu fosse vocês, mudava agora, porque o tempo vai acabar, não vai ter mais essa oportunidade de se arrepender. Não existe arrependimento pós a morte, é agora, em vida. Então, é aquilo que em vida nós decidimos nos arrepender, abandonar, esquecer, nos separar do pecado para que na eternidade a gente venha estar com Cristo, realmente. Queira você acreditar ou não se o inferno existe ou o céu existe ou não, se o inferno existe ou não. Tem gente que tem aquela teologia de que o inferno é na terra. Né? Não, isso aqui, de repente, pode ter coisas que acontecem sobre a Terra que remete ao inferno, mas o inferno é muito pior do que o que nossos olhos estão vendo aqui sobre a face da Terra. Então, a urgência do Senhor é justamente você entender que o tempo vai acabar. Ele já está acabando, ele já começou a acabar. E você precisa justamente mudar o teu comportamento espiritual, porque isso diz respeito à tua salvação, à eternidade. Exatamente, e a janela da misericórdia está aberta, que você não faça um mau uso da misericórdia, assim como nós vemos o povo de Israel várias e várias vezes cometendo esse erro, porque nós, como estamos estudando, temos visto que o povo não caiu de repente, foi uma sucessão de erros, né? Como a palavra mesmo fala, um abismo chamando o outro abismo, e eles foram se sujando cada vez mais, era um sincretismo
religioso, era uma mistura, uma idolatria. O povo foi se perdendo, né? A ruína foi ali aos poucos, mas já chegou nesse estado, e Deus aqui usando os profetas, não somente Oséias, mas nós vemos em várias situações Deus usando os profetas para chamar a atenção do povo. E aqui não é diferente, né? Deus também está usando hoje esse programa para chamar a sua atenção, para que você se volte para esse caminho. Porque, pastor Israel, existe solução, não existe uma saída. O arrependimento é o melhor caminho. A conversão, assim como no trânsito, né? Para você virar à direita, virar à esquerda, você faz uma conversão, então é uma mudança de direção. E Deus hoje está chamando essas pessoas a se arrependerem. E qual que é o caminho do arrependimento? É Cristo, é o Senhor Jesus. Eu estava meditando alguns dias atrás lá na igreja, não é esse texto, mas complementa Romanos capítulo 7, que o apóstolo Paulo, ele mostra a luta contra o pecado. E é muito forte isso, porque durante vários versículos, são mais de 10 versículos, que o apóstolo Paulo fala, olha, o bem que está diante de mim, que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. E ele mostra que o pecado tomou conta de tal forma do corpo que controlava os membros do corpo dele. E ele confessa isso, ele fala, olha, eu não consigo nem me controlar, não consigo controlar os membros do meu corpo, a maldade está diante de mim, eu faço coisas que eu odeio. Então ele mostra ali realmente uma batalha contra o pecado. Mas no final ele disse assim, quem libertará esse corpo condenado ao inferno? E ele fala, Cristo Jesus. Então, Cristo é o único que pode ajudar alguém a se libertar, não importa do pecado que ela esteja presa. Então, se até o apóstolo Paulo, gente, que na minha concepção normal, Quem como somos pastor, nós? é o maior apóstolo depois do Senhor Jesus, da igreja de Cristo, foi ele. Então, se ele confessa essa fraqueza de estar ali precisando que o próprio Cristo o liberte, nós precisamos pedir isso. Então, o arrependimento, muitas vezes, ele precisa que a pessoa confesse Jesus como o libertador da vida dela, para ela conseguir arrepender e demonstrar fruto de arrependimento. Exato, porque sozinho nós somos fracos e não conseguimos vencer o pecado. De repente a pessoa está presa num vício, no pecado, não sei em qual grau, né, digamos assim, mas de repente você fala, eu vou deixar primeiro e depois eu vou. Sozinho, muitas vezes, você não vai conseguir. Você vai ficar nesse ciclo de frustração e reincidência no pecado e só vai te deixar cada vez mais triste e mais distante. E o diabo ama isso para poder te acusar, né? E falar que você não vai conseguir de jeito nenhum, de que é isso mesmo. E fazer você desistir. Então, chama Deus, chama o Espírito Santo, né? Entrega a sua vida ao Senhor, chama Ele para ser o Rei e Senhor dos seus caminhos, e chama Ele, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue. É só por intermédio dele, o caminho realmente é Cristo. É chamar Ele para fazer parte do seu dia a dia. E Joey, a gente viu, né, assim como o pastor Israel até comentou, o primeiro passo é você confessar. Assim como o apóstolo Paulo estava ali confessando, você trazer isso para fora, porque o pecado é gerado no coração, né? Do coração nascem ali as maldades, os pecados. Então, está sendo gerado algo. Quando você traz isso para fora, quando você confessa uma tentação, você está ali chamando, pedindo ajuda, né? No caso, primeiramente a Deus, e pedindo ajuda a pessoas que estão ao seu redor, cristãos que são maduros, pastores, que podem te acompanhar e te discipular. Então, quando você confessa, você traz para fora, você coloca luz naquilo. E isso é muito importante, porque o pecado ele vai se alimentando, é da escuridão mesmo. Sim, a gente tem uma revelação muito interessante lá no livro de, se não me engano, 1 João 1,9, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, né, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E uma das coisas mais complicadas que eu percebo é que quando alguém está no pecado ou está no erro, ela tem dificuldade para trazer luz àquilo, ou para falar sobre aquilo, às vezes até para procurar o seu pastor para conversar, falar, pastor, eu estou errando nisso, e até mesmo às vezes a dificuldade para chegar até Deus e falar, Senhor, eu preciso mudar nisso, até por vergonha desse pecado. Só que a Bíblia é bem clara, se você não confessar, se você talvez não chegar até ali o seu líder espiritual, alguém que vai poder te ajudar. Não é sair contando para todo mundo aquela sua falha, né? Aquele teu espinho na carne. Na rede social, não. Vou botar, estou mal hoje porque fiz. Não, é contar para quem de fato tem ali a maturidade para poder te ajudar e também chegar até Deus e de fato confessar. Porque muitas vezes essa vergonha, mas eu tô com 20 anos da igreja e cometo essa pequena falha aqui recorrente. Mas essa falha recorrente que você tem que falar, Senhor, eu ainda estou caindo nisso, ainda estou fraco, eu quero mudar, então eu estou confessando, né? Para de fato Deus ele poder fazer alguma coisa e você ter ajuda, né? Sim.
Tem que trazer luz. E, gente, ser sincero diante de Deus, porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você fez, aquilo que ninguém viu. Sim. Só tava você, tava escuro. Não, mas Ele viu e Ele sabe o desejo, a intenção, a motivação do seu coração. Sim. Então, tem como você ser falso diante de Deus? Não tem. Não tem como. Nem faça essa força, porque Ele conhece o seu coração. Então, isso até me lembra do Salmo 32, porque ali Davi confessou o pecado e a maldade do seu pecado. Isso é muito forte. Então, ser sincero diante de Deus. Não as palavras mais bonitas, rebuscadas. Deus quer enxergar a sinceridade. E não somente a sinceridade, mas Ele quer ver os frutos do seu arrependimento. Porque, pastor Israel, o arrependimento não é meramente um remorso, um pedido de desculpas, não é para tirar a culpa. Não somente isso, mas Deus quer enxergar a mudança. Deus quer enxergar a pessoa abandonando o erro. A vontade do Senhor, com certeza, é você ser livre disso. Mas Deus, Ele quer ver em nós o interesse em querer se ajudar. Em realmente mostrar que está arrependido disso. E tem coisas que não é Deus que vai fazer. Você que tem que cortar, evitar, parar, bloquear, rejeitar. Então é uma missão dupla. Deus faz a parte dele em liberar o perdão. Ele não vai negar isso. Ele vai ter misericórdia, ele vai perdoar, ele vai purificar. Mas o dever de não se misturar mais e de realmente guardar a palavra e vivê-la, essa missão é nossa. Ninguém pode fazer isso pela gente, nem terceirizar isso, que as pessoas fazem muito isso, né? Ora para eu me libertar, ora para eu conseguir, ora para eu sair dessa vida. E se isso de fato resolvesse pela oração, não teria ninguém preso ao pecado no mundo, porque a gente sempre ora pelos outros. Isso então não é uma oração que é nossa, uma obrigação nossa, uma missão nossa, né? De orar por alguém sobre isso. Podemos interceder, mas na verdade só consegue quando ela se cai na real e ela precisa realmente se libertar do que está errado na vida dela. É uma decisão, né, pastor? Assim como no natural, muitas vezes acontece isso. A pessoa é surpreendida, né? Sei lá, um exemplo... o açúcar, a glicose tá alta, o colesterol tá alto, também cabe à pessoa a decisão de, no natural, é claro, né? Claro que tem a fé também envolvida, mas no natural, o que isso envolve? A decisão de você fechar a boca para certas coisas, você parar de frequentar alguns lugares que você ia, que te influenciavam para esse caminho. Então, é você ser radical contra o pecado, é você fazer mudanças na sua rotina, nas suas companhias, nos lugares onde você vai, em quem você segue na rede social, é por completo, tá? Em todas as áreas. Eu dei um exemplo natural aqui, mas se aplica a qualquer coisa que está te levando, minimamente te levando a pecar. E a gente vê no versículo 3 que ali Israel vai abandonar a sua confiança nos falsos deuses, vai abandonar a sua confiança no militarismo, né? No caso, na política, nas alianças que fez com a Síria, com o Egito. Nós vemos um povo assim que está decidido, que Deus falando por eles, né? No caso, mas mostrando que o povo estava ali voltando. E o arrependimento inclui abandonar essas alternativas a Deus. E o que hoje, de repente, na sua vida tem se tornado essas alternativas a Deus? Nós falamos muito aqui durante Oséias dos ídolos no coração, porque, Joe, é muito fácil, né, a gente olhar para os ídolos que são imagens, que são esculturas, mas hoje em dia, e o mais comum, né, acredito eu, são os ídolos no coração. Coisas que colocamos à frente de Deus. Colocamos a confiança que é o nosso trabalho, colocamos a confiança que né, vários exemplos, mas o grande perigo está aí. Tanto que o próprio Jesus, quando vai falar sobre os pecados, né, vai dizer que não é só você, o fato ali, o ato do adultério, não é só isso, mas se você olhou e desejou, no coração já foi cometido o pecado. Então, elevou o nível. Agora, né, não é praticamente o ato em si, né, no caso a idolatria, a imagem em si, a escultura em si, mas aquilo que está no coração. Então, nós vemos aqui, né, que o povo que está arrependido de fato, ele vai se voltar a Deus e abandonar essas falsas confianças, né, que no caso nós vemos que nada disso sustenta. Que a confiança era os cavalos, os carros, os poderes militares das grandes nações, mas como você bem disse, muitas vezes nós temos ídolos no nosso coração, né? A gente, sem perceber, levanta determinados altares e a gente sacrifica, né, de forma inconsciente nesses altares dentro do nosso coração. Talvez o nosso apoio, como você falou, pode estar num trabalho, pode estar num cargo. Sim. E a gente sabe que tem um ditado que fala, se você quer conhecer uma pessoa, né, dá poder para ela, né, dá autoridade. E quantas pessoas talvez tenham aí estado em determinados cargos, tenham tido autoridades, né, cedidas a ela,
E a pessoa, muitas vezes, por isso, se achando que tem aí poder para tomar decisões, tem esquecido de Deus, tem esquecido, às vezes, do Deus que colocou ela em determinado lugar e tem tomado decisões que têm estado contra a vontade de Deus. Então, a gente tem que sempre fazer uma reflexão para saber como está o nosso coração, em que a gente está se apoiando, o que a gente está dando prioridade, porque eu acho que nas coisas simples do dia a dia, a gente demonstra, de fato, qual é a nossa prioridade. Né? Se a gente tem colocado, de fato, Deus, né, as coisas do Senhor em prioridade, ou a nossa, sei lá, correria do dia a dia, que talvez toma aquele tempinho que a gente tinha para Deus ali, que hoje a gente nem tem mais. Então, a gente tem que estar sempre observando como está o nosso coração e que ídolos tem estado ali, né? Exatamente, Joe. A gente vai percebendo, né, quais são as prioridades, onde que a gente coloca o nosso tempo. De repente, para o trabalho, a pessoa pode estar sol, aquele calor, pode estar chovendo, granizo, não sei. Mas a pessoa dá um jeito de ir, entende? Agora, para a igreja, não. Fez uma nuvem, assim como lá, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A pessoa já desanima, já fala, ai, não vou hoje não. Gente do céu, quais são os ídolos do seu coração? Quais são as suas prioridades? Onde que você coloca a sua confiança? Porque o dia da luta vai chegar para todos, mas aí, onde é que a sua confiança foi firmada, estabelecida? Será que a sua confiança está firmada na rocha ou é como aquela casa na areia? Na hora que vier a chuva, ó, vai tudo ruir. Então, que você possa repensar hoje as suas prioridades, quais são os ídolos do seu coração. E aqui no versículo 4... a gente continua e o texto diz, e eu sararei a sua perversão. A gente vê que Israel estava completamente perdido. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e se espalhará suas raízes como as do Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Aqui a gente vê várias associações que para aquele povo faria sentido, né, assim, dentro do contexto em que eles viviam, mas o que nós podemos observar e que se aplica a nós também, é que quando a pessoa se arrepende, ela volta seus caminhos para Cristo, toma a melhor decisão e mais importante decisão da vida dela, que é se voltar para o Senhor. Nós vemos que Deus tem uma promessa de restauração. Nós vimos em capítulos anteriores que Deus sempre puxa a orelha, mas no final apontava o caminho de restauração. Nesse último capítulo, nada melhor do que nós vermos as promessas de restauração para este povo. E pastor Israel, aqui é interessante porque nós vemos uma mudança, uma transformação para este povo que é completa. E isso em nós se aplica a isso, né? Uma mudança que envolve o corpo, a mente, o espírito e até além disso, né, a própria família sendo restaurada. Nós vemos aqui uma promessa para Israel, né, pastor Israel, falando sobre isso, de que é uma transformação, uma restauração completa. Então, é muito bom quando nós vemos Deus dar essa oportunidade, né, de voltar, de ser perdoado, porque o homem, ele até perdoa, mas tem homens que perdoam e guarda ainda aquele sentimento de perdão, mas com sanções, digamos assim, né? Aplica sanções sobre as pessoas. Ah, você tá perdoado, mas você não pode entrar mais aqui. Tá perdoado, mas você também não fale mais comigo. Perdoado, mas é você lá e eu cá. Deus é tão perfeito que eu acho que não existe outro ser no universo que perdoa igual a Deus. Porque Deus perdoa e dá tudo de volta. Que tipo de ser é esse que perdoa e dá em dobro? Perdoa e dá mais do que antes. Só Deus consegue fazer isso. Nenhum de nós conseguimos oferecer um perdão nesse nível. E aqui no versículo 7 ele falou, voltarão os que se assentaram à sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. E a sua memória será como o vinho do Líbano. Serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. Deus ainda deu a oportunidade deles poderem voltar a respirar, prosperar, viverem com a consciência tranquila, limpa. Então, aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje de você fazer isso. Você que tem saudade de voltar a viver ao normal, de voltar a ter noites tranquilas de paz, de poder dormir e colocar a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que espiritualmente você não está devendo nada. Que o Senhor Jesus justificou você e que a graça te alcançou. Isso é muito bom.
Exato, e a gente vê aqui não só um povo que foi restaurado, mas que também serviu ali de sombra, de sustento, de amparo para quem também estava precisando de ajuda. Então, o nosso crescimento, a nossa decisão por Cristo em se arrepender, abandonar o pecado, alcançar misericórdia, não se restringe só a nós, né? Nos enche primeiro, mas transborda em outras pessoas também. É uma transformação que realmente só Deus pode fazer. E no final a gente vê, né, que Israel vai reconhecer que seus frutos não são força do seu braço, mas que são do Senhor, que vem fruto da dependência do povo em Deus. E no finalzinho, eu vou ler com vocês o versículo 9, que é o que encerra esse capítulo e, claro, encerra também este capítulo, este livro, que diz: quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aí eu pergunto aqui, deixo a reflexão para você. De qual time que você está? Depois de um estudo tão aprofundado aqui em Oséias que nós tivemos, desde o panorama teológico até esses 14 capítulos, você é daqueles que anda no caminho do Senhor, aqueles que têm a luz, a bênção, direção de Deus, ou aqueles que tropeçam no caminho do Senhor? Porque o caminho é o mesmo, mas aqui nós vemos que os transgressores neles cairão, aqueles que não respeitam a Deus, que se rebelam contra Ele, que são autossuficientes, que foi o erro que a nação cometeu. Nós vemos aqui as mesmas palavras, o mesmo caminho, mas efeitos completamente diferentes. Em Oséias a gente aprende que não basta só ouvir. O povo sabia muito, até tentava adorar a Deus, mas envolvia outros ídolos, mas esse povo não sabia praticar aquilo que Deus falava, não praticava 100% o que Deus ordenava. E nós vemos que a sabedoria bíblica, ela é prática, é obediente, e assim Deus estava esperando desse povo que se voltasse para ele. E assim nós vamos finalizando este capítulo e também este livro, né? Tinha aqui algum resumão para falar, mas nada melhor do que o missionário R.R. Soares para poder trazer esse encerramento de Oséias 14. E sobre este capítulo, ele nos diz assim: se houvesse arrependimento, o próprio Deus curaria a infidelidade da nação. O Senhor seria para eles como o orvalho, cuja presença gera vida e crescimento, e deste modo Israel floresceria como o lírio, exalaria perfume como o cedro do Líbano, e seria admirado como a oliveira em sua glória. Este povo nada teria com os ídolos, pois somente do Senhor viriam as bênçãos e a provisão. O livro se encerra com uma advertência quanto à necessidade de compreender a mensagem de Deus, a fim de encontrar a sabedoria e o discernimento. Do mesmo modo, o Altíssimo entregou a sua palavra à humanidade, para que por meio dela encontremos a vida e a salvação. Por isso, é nosso dever atentar para o que ele nos ensina e jamais nos desviar do Deus que é a fonte de todo o bem. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e Joe Santos. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Portas abertas sempre para você. E fala pra gente, Joe, as suas mídias sociais para quem quiser te acompanhar e também o Nossa Night. Onde que tá passando? Que dia que sobe vídeo novo? Fala pra gente. Obrigado, Júlia Nobre. É sempre um prazer voltar aqui ao podcast bíblico para aprender aqui junto com vocês. Foi um prazer, pastor. Até a próxima. Amém. Você de casa também. Bom, minhas redes sociais, meu Instagram é Joenison_, não tem outro, né? Não tem como. Só você colocar lá Joenison, você vai me encontrar. Lembrando que também todas as quintas-feiras, aqui no canal CJC, às 21 horas, eu estou aqui no ar com o Nossa Night, sempre entrevistando uma pessoa com uma história sensacional, seja de testemunho, seja de vida. Então fique junto com a gente aí no YouTube também, todas as quintas-feiras às 21 horas, e fazer também o convite para estar com a gente lá na nossa igreja, lá em Copacabana. Estou com o pastor Igor Andrade lá. Um grande abraço, meu pastor. Se você quer estar junto com a gente aí em um domingo, vai ser um prazer, tá bom? Nós temos culto lá às 7, às 10, às 15 e às 18 horas nos domingos, lá na Avenida Atlântica, número 3806, e você é o nosso convidado. Tá bom? Obrigado, Júlia. Muito obrigada. E fala pra gente também, pastor Israel, o endereço de onde o senhor está. A igreja tá linda, completamente reformada. Você tem que estar lá para poder acompanhar, né? Ver a beleza, mas também receber da palavra, que é o que fortifica o teu espírito. Então, pastor, fala pra gente o endereço de onde o senhor está, os horários para este domingo, mídias sociais e, é claro, não posso deixar de agradecer. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Portas abertas sempre. Obrigado, Júlia, de coração. Que Deus abençoe toda a produção. E ali em Niterói, eu posso estar atendendo você, acompanhando você espiritualmente para lhe ajudar, não acusar ou julgar você, mas para discipular você dentro da palavra,
O meu endereço permanece o mesmo, a igreja é nova, restaurada, mas o endereço continua na rua São João, número 30, bem ali no centro de Niterói, próximo ao terminal. A igreja totalmente aberta, com uma estrutura, graças a Deus, completa, abençoada para receber você, sua família, seus filhos. Quartas e sextas eu estou ali 8, 10, meio-dia, 2 da tarde, 17 e às 19 horas. E domingo nós estamos ali às 8 da manhã, às 15 e às 18 horas. Então você indo ali com sua família, com certeza vai ser uma alegria imensa recebê-los ali. Nas redes sociais, você pode me acompanhar no Facebook e no Instagram, @IsraelTerra, e a nossa igreja também no Facebook, no Instagram e no YouTube, @IGD Niterói. Então, quando você digitar lá no Instagram, IGD Niterói ou Israel Terra, no Facebook, tanto faz, vai aparecer lá, segue. Lá tem mais informações, vídeos, fotos, para você acompanhar o nosso trabalho de pertinho. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado, Júlia, obrigado a todos aqui da produção. Meus amigos, muito obrigada. E você aí de casa também, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de segunda a sexta-feira. Bom, vou passar o dever de casa para todos vocês, hein? De estar acompanhando o próximo podcast. Dessa vez não vai ter a leitura prévia, porque o próximo programa já é o panorama geral do próximo livro. Quem segue no Instagram já sabe qual é, mas se você não sabe, então você esteja aqui no próximo podcast às 4h30 da tarde para a gente continuar a estudar mais da Bíblia Sagrada com este novo livro, combinado? Vou ficando por aqui, meus amigos, que Deus os abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!